No vídeo de hoje, vocês vão entender por que é que às vezes você está lá em uma demanda nova, em que você não domina ainda, ou em um trabalho novo, e aí você já vai assim com medo. Chega lá, você às vezes não consegue entender o que a pessoa está ali te explicando, o que é que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo você fica com medo de falar para a pessoa que você não está entendendo, e aí vem aquele sentimento de incapacidade, e você não consegue se entender em todo aquele pensamento, e começa a dar um desespero. Então, todo esse sentimento, na verdade, ele está trazendo o que é que você tem de crença sobre você, né? Qual que é a sua crença de identidade? Como que você se vê? Ou a sua crença de capacidade? Até onde você é capaz? E tudo isso faz com que você, dependendo, né, do que você vivenciou lá atrás, dependendo das suas experiências, faz com que você tenha essas crenças. Aí por isso que você está lá em um trabalho novo, está em uma demanda nova, e por isso que você pensa como você pensa. Então, nós que temos TDAH, muitas vezes a gente vive num modo de alerta, pensando que, não, eu tenho que me esforçar mais, né? Eu tenho que procurar manter a atenção. E toda essa exigência com nós mesmos vai fazendo com que a gente fique em um modo de alerta, só que nem nós percebemos isso. E aí a gente acha que essa coisa de ficar ali nos cobrando, ficar nos autopunindo, a gente acha que isso está ajudando nessa nova demanda, nesse novo trabalho. Só que não. Por quê? Porque quando você está nessa situação, você não começa a entrar em desespero. Então, esse desespero, ele é o medo, ele é uma ansiedade em excesso. Essa ansiedade em excesso, ela ativa no nosso cérebro a amígdala cerebral. Eu vou explicar aqui no desenho, em uma imagem, porque aí fica mais fácil de você visualizar. Então, imagina que você está nessa situação, que você acha que você está em perigo. Então, né, como eu já te falei lá no vídeo 1, você, se você não assistiu, vai lá e assiste. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, você estava lá naquela situação de um trabalho novo, uma demanda nova, você já tem as crenças sobre você, de que você não é capaz, de que você sempre erra, enfim. E aí, então, isso vai te causando medo. Essa sensação, ela vai ativar aqui a amígdala cerebral, esse pontinho aqui, que nós temos aqui. Então, nós temos uma de cada lado. Então, ativando essa amígdala cerebral, o que que vai acontecer com você? Quando você está nessa situação de um perigo, entre aspas, um perigo, você não fica assim, nossa, você até anota o que tem que anotar, mas aí você esquece onde você anotou. E aí você precisa e você não encontra. Por que que acontece isso? Porque quando você tá com a amígdala muito ativada, ela tá falando assim para você: foge daqui, você tá em perigo. Só que ativando ela, é como se você meio que, entre aspas, desligasse aqui o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é essa região que é como se ela fosse o nosso gerente. É ela quem vai falar para você: olha, você escreveu, você anotou tal informação aqui no caderno e o caderno está aqui do lado. Você guardou aqui do lado, aqui nessa primeira gaveta. É ela, essa parte mais racional, que vai fazer com que você lembre. Ela é exatamente o seu gerente. E aí, ela é quem diz para você: você faz isso agora ou faz depois. Mas só que você tá ali tão desesperado, tão ali se cobrando, se autopunindo. Na verdade, todas as experiências, né, tudo que você tem dentro de você, elas estão ali se aflorando, e aí você fica muito mais preocupado, né? Você fica ali, e aí você fica ali muito mais sentindo, né, tudo aquilo que você já sente sobre você, e você não consegue colocar atenção ali naquilo que você está precisando aprender, ali naquela nova demanda.
Então, é assim, eu não sei se você está conseguindo entender, porque assim, todas as informações que nós fomos e todas as experiências que nós fomos recebendo ao longo da vida, elas vão como se fosse colocando um tijolinho ali no nosso inconsciente, sabe? Então, elas estão ali transformando quem nós somos. Só que a cada experiência, a gente volta ali naquele registro e aí a gente coloca ali, não, isso é perigo, isso é bom ou não é. Eu estou em perigo ou estou em um lugar seguro. E aí você concorda comigo que quando você vai em um emprego novo, aquela pessoa, ela não vai ter o mesmo julgamento que você tem sobre você. Se você se acha uma pessoa incapaz, a pessoa muitas vezes que está ali te ensinando, muitas vezes ela também não vai achar que você é incapaz, porque você pensa isso sobre você. Só que você já entra pensando dessa forma. E por que que você entra pensando dessa forma? Porque você já está com a sua amígdala cerebral tão ali falando para você, isso é perigoso, que o seu córtex pré-frontal, às vezes, ele nem questiona mais isso. Já virou um comportamento mega automatizado. Você já não percebe mais. E esse mecanismo, ele acontece também, claro, que muito mais complexo, né? Eu estou resumindo bastante aqui. Mas em uma crise de ansiedade, por exemplo. Então fica, você passa tanto assim por esse processo de estresse, de ansiedade e tal, que aí chega um momento que a coisa ela explode, ela fica muito grande. Então, o que que você pode fazer para você começar a melhorar essa situação? Quando você for para uma situação nova, quando você for para um novo emprego, quando você tiver com uma demanda que você sabe que você vai ter essa dificuldade, a primeira coisa que você precisa se perceber é a sua respiração. Você vai ver. Quando você estiver nessa situação, a primeira coisa que vai travar é a sua respiração. Por quê? O seu corpo está precisando economizar energia. Então, é um dos mecanismos que o nosso corpo ele envia, né? É um sinal. E então, você vai usar esse sinal ao seu favor em qualquer momento da sua vida. Comece a observar a sua respiração. Então, você tá naquela situação estressante, tá? Peraí, como que tá minha respiração? Ela tá longa, tá curta, porque é o seu corpo te sinalizando. E aí você tá naquela situação ali que você quer fazer tudo rápido, você tá naquele desespero, tal. Não, peraí. Vamos começar a raciocinar? Vamos começar a ativar aqui, ó, o córtex pré-frontal, que é a nossa parte de raciocínio. E quando você começar a ativar essa parte, o que que vai acontecer? A sua amígdala, ela vai entender: nossa, nós não estamos em perigo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Então, é onde o medo, a ansiedade vai começar a baixar. E aí você vai começar a criar novos caminhos neurais, novas formas de você começar a funcionar. Então você não vai precisar ficar tendo que lutar ou fugir. Eu quero muito saber se essa informação fez sentido para vocês. Porque assim, quando eu comecei a estudar o TDAH, né, quando eu tive o diagnóstico e eu comecei a estudar e eu entendi, né, por que que eu ficava tão apavorada quando eu tinha que ir para emprego novo ou para uma situação nova e que e às vezes até em situação de perigo. Uma vez, por exemplo, eu fui assaltada, a minha filha saiu correndo, eu até consegui dar o primeiro impulso de sair correndo, mas teve um momento que eu congelei e aí eu ficava assim, né, me perguntando, meu Deus do céu, por que que tem algumas coisas que eu sou tão lenta e eu congelo, tem algumas coisas que eu consigo ter uma percepção que eu vejo que as outras pessoas não têm, né? E por que esse sentimento assim tão desesperador que eu sinto, por exemplo, em um emprego novo, né? Quando eu consegui entender esse mecanismo da amígdala cerebral, que é porque eu fico muito nervosa, porque eu desligo.
os meus outros sentidos, que era por conta disso que eu não estava conseguindo ser produtiva, que eu não estava conseguindo lembrar ali do que tinham me explicado. Nossa, eu senti muito alívio, porque eu vi que não era sobre incompetência, eu vi que não era sobre burrice, que não era sobre eu ter que me esforçar mais. E sim, eu era sobre eu me regular, era sobre eu me corregular. E isso é uma coisa que, infelizmente, ela não é ensinada na escola. Os nossos pais, eles não sabem o que é isso, né? Porque eu, pelo menos, a minha mãe nem sabe mexer na internet, então ela não tinha esse tipo de informação. Ela não consegue nem usar isso para ela. Quem dirá passar uma informação para o filho dela, para a filha dela. Então, essa informação para mim, assim, sabe, melhorou muito a qualidade da minha vida. E é por isso que eu falo tanto para vocês. Vá, se você tem algo, algum sintoma que ele trava a sua vida, vai procurar o diagnóstico, né? Hoje só fica aí na posição de vítima quem quer, porque tem um monte de informação. Nós temos um monte de possibilidades. Então, procura o diagnóstico. Depois do diagnóstico, se você tiver TDAH, eu tenho o curso TDAH Consciente. Esse curso ele vai ensinar você a entender como que o cérebro de uma pessoa que tem TDAH funciona. Ele vai fazer com que você comece a funcionar da melhor forma que funciona para você. E não pegar a forma ali que o coleguinha, que funciona para o coleguinha e querer copiar. Porque isso nunca vai dar certo. Deu certo até hoje? Você fazer dessa forma, querer copiar o coleguinha? Não, né? Então, por quê? Porque você tem o seu jeito particular de ser. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Fez sentido esse vídeo? Coloque aqui nos comentários o que que conversou com seu coração, o que que fez sentido para você. Fala aqui para mim, como que o TDAH afeta a sua vida?